Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer a nossa tarefinha. Nós ainda estamos concluindo o livro 1, porque a nossa parte, você escreve, fica no final de cada capítulo. Então, vamos pegar ainda o livro 1 do terceiro ano, página 110. Vamos lá? Página 110, registro de experimento. Ok? Pegaram? Se não tiver pego, dá uma pausazinha e vai pegar seu livro. Registro de experimento. No capítulo 1 do seu livro de ciências, você realizou um experimento para saber se as plantas precisam de sol para sobreviver. Agora, você vai relembrar como o experimento foi realizado e o que você aprendeu com ele para produzir um registro. Vamos lá? Então, vamos pegar o livro de ciências também, capítulo 1. O livro 1 de ciências, capítulo 1, ok? Peguem lá também. Então, a gente vai trabalhar com esse. A gente vai fazer um registro de experimento, aquele experimentozinho que vocês fizeram com a planta. Então, pegue também o livro de ciências, tá? O livro 1. Peguem lá. Então, olha só, o livro de ciências, livro 1 de ciências, vamos procurar aqui o experimento. Capítulo 1, aqui diz que o capítulo 1 começa na página 10, em busca de respostas. Vamos lá para a página 10. Passo a passo da investigação, em busca de respostas. Como é possível conhecer os seres que viveram no passado e descobrir como era a vida deles? Como descobrir o que eles comiam, se botavam ovos ou não, se viviam em terra firme ou na água? Essa é uma tarefa para os cientistas. Além dos exemplos citados, os cientistas também podem estudar vários outros temas. Por que respiramos, o que acontece em nossa mente quando estamos dormindo, como tratar as cáries dos dentes, quais materiais são melhores para combater o fogo, entre outros. Neste capítulo, você vai conhecer algumas etapas do trabalho científico e realizar parte dessas etapas. Ok? Aqui na página 11, trocando ideias. Trocando ideias, observe a ilustração destas páginas. O que os cientistas estão fazendo? Vamos ver aqui o que eles estão fazendo. Esse aqui está escavando um fóssil, um esqueleto de peixe. Esse aqui está medindo uma pegada grande, né, para estudar, saber de que animal ela provavelmente é. Aí tem essa moça aqui que está estudando as aves pré-históricas. E essa outra moça aqui está estudando pedras onde tem esqueletos de fósseis, ok? O que esses cientistas estão tentando descobrir? Estão tentando descobrir evidências do passado, né, de animais pré-históricos. Como eram os peixes pré-históricos, esses animais de grandes pegadas, as aves pré-históricas. Eles estão tentando descobrir como eram os animais que viviam no passado. Quais características uma pessoa deve ter para ser cientista? Uma principal característica é ser curioso e ir atrás de respostas para as possíveis questões, possíveis questionamentos. Então, ser curioso e procurar por respostas, buscar respostas. Página 13. Como os cientistas trabalham? Ser cientista é uma profissão, assim como ser vendedor, motorista de ônibus e bombeiro. Leia a seguir um texto sobre a cientista Aline Guilardi e veja um pouco do seu trabalho. A cientista brasileira Aline Guilardi é uma paleontóloga, ou seja, ela pesquisa sobre a vida de animais que existiram no passado, por exemplo, os dinossauros, e os sinais e restos deixados por eles, como ossos, ovos, pegadas e até fezes. Ela descobre ossos antigos
e os estuda com muita atenção, registrando suas observações com cuidado. Depois apresenta suas descobertas e conclusões à comunidade científica. Cada profissional possui características para realizar o seu trabalho. Por exemplo, para ser um motorista de ônibus, é importante que a pessoa seja atenta, paciente, saiba e respeite as regras de trânsito. E um cientista, quais as características ele deve ter para desenvolver o seu trabalho? Agora é com você. Seu livro já deve estar respondido, né? Vamos fazer só uma breve revisão, até chegar no experimento em si. Considere o trabalho feito por Aline Guillard e outros cientistas e marque X nas principais características necessárias para desenvolver esse trabalho. O que vocês acham? É necessário ter criatividade para trabalhar como cientista? É, né? Porque ele vê uma pegada grande daquelas, por exemplo, ele já imagina que pode ser um grande animal e tal, então aí ele vai estudar e pesquisar para ver o que é, para descobrir o que é. É importante ter curiosidade? Sim, a curiosidade é a mola mestre, é o que faz, o que move o cientista. É preciso ter desatenção? Não, desatenção não. É preciso ter observação? Sim. Preguiça? Não. Desatenção e preguiça são os únicos que você não vai marcar. As características de um cientista, portanto, devem contribuir para a investigação científica. A investigação científica, por sua vez, gera resultados que explicam acontecimentos da natureza, além de permitir que novas invenções sejam feitas. Página 13, o trabalho científico. Existem várias maneiras de realizar uma pesquisa científica. O método de trabalho mais utilizado pelos cientistas é o hipotético dedutivo. Inicialmente, para compreendê-lo, você vai descobrir o que são hipóteses e deduções, que dão nome ao método. Hipóteses são as ideias iniciais que tentam responder a uma pergunta. As hipóteses devem ser científicas, ou seja, elas não podem ser explicações religiosas ou baseadas em folclore. Mágicas, crenças, outras formas de conhecimento fora do campo da ciência. Veja exemplos de hipóteses e de respostas não científicas a algumas perguntas. Por que o arco-íris aparece no céu? A ideia não científica. O arco-íris aparece para indicar o local onde existe um pote cheio de ouro. Essa crença tem origem em uma lenda irlandesa que conta que gnomos esconderam seu pote de ouro no final do arco-íris. Ideia científica ou hipótese. O arco-íris sempre aparece de dia, quando está chovendo ou logo depois da chuva. Ele aparece quando a luz do sol encontra gotas de água no ar. Então, o arco-íris nada mais é do que gotas de água refletindo com a luz do sol. Assim, você pode perceber que a hipótese científica sobre o arco-íris está baseada em observações da natureza. Vira a página 14. Como as sombras das pessoas se formam? A ideia não científica. Você conhece a história de Peter Pan? Nela, a sombra é um ser com vida própria que segue uma pessoa e brinca com ela. Para que a sombra parasse de fugir de Peter Pan, ela foi costurada no sapato do menino. E a ideia científica, ou a hipótese, a sombra de uma pessoa é formada quando o corpo dela fica iluminado. Como a luz não atravessa o corpo das pessoas, forma-se uma área sem luz, a sombra, com o contorno do corpo. Então, como você vê nessa imagem, olha só, onde a luz do sol não consegue atravessar, ou seja, no corpo da pessoa, se forma uma sombra, ou seja, o contorno, né?
A sombra é o contorno da pessoa onde o sol não consegue passar. Assim, você pode perceber que a hipótese científica sobre a formação da sombra também está baseada em observação da natureza. Para desenvolver uma boa hipótese, é importante buscar fontes de pesquisa confiáveis, por exemplo, livros, revistas, sites, museus, universidades, centros de ciências e especialistas. Assim, é possível descobrir se a sua pergunta já foi respondida por outra pessoa, se ainda não existe uma resposta ou se a resposta encontrada não parece boa. E aí, como foi mencionado aí na pergunta sobre a sombra, foi mencionado Peter Pan, tem aí a sugestão de livro, né? Fique ligado, a história de Peter Pan, o garoto que nunca cresce, de sua turma, foi recontada pelo escritor Pedro Bandeira. Conheça essa história cheia de fantasia e emoção, da qual também participam os Meninos Perdidos, Sininho, o Andy, Capitão Gancho e outros aventureiros. Muito legal esse livro. Então, agora a gente tem um exercício aqui na página 15, os de vocês já devem estar respondido, né? Com certeza está respondido. Agora a gente vai para o experimento em si, testando hipóteses. Quando uma pergunta já foi formulada e a hipótese elaborada, é hora de prever o que deve acontecer caso a hipótese seja válida. Essas previsões dos resultados de um experimento são chamadas de deduções. Uma hipótese científica é que as plantas precisam de água para viver. Sendo assim, podemos deduzir que as plantas que não recebem água suficiente murcham e as que recebem água suficiente não murcham. Veja a seguir a representação de um experimento para testar essa hipótese. E aí tem o experimento testando a hipótese da água, das plantas necessitarem de água para viverem. As plantas precisam de água para viver? Duas plantas iguais foram mantidas em um mesmo local, a planta A e a planta B. Aí 2. Uma planta recebeu água, a planta A. A planta B não recebeu água. 3. A planta que recebeu água não murchou, já a planta que não recebeu água murchou. O resultado do experimento mostrou que a planta que não recebeu água suficiente murchou, confirmando a hipótese de que as plantas precisam de água para viver. Quando as deduções são confirmadas no experimento, a hipótese inicial é considerada válida. Página 17. Agora, o seu experimento que vocês fizeram. Investigue. As plantas precisam de sol para viver? Marque X na hipótese que melhor representa a sua resposta à pergunta anterior. Primeiro, as plantas precisam de sol para viver. Segundo, as plantas não precisam de sol para viver. Você deve ter marcado que sim, que elas precisam de sol. B. Marque X na dedução que pode ser feita com base em sua hipótese. Uma planta deixada no escuro por alguns dias não vai sobreviver. Ao outro círculo, uma planta deixada no escuro por alguns dias vai sobreviver. O primeiro círculo é o correto, né? Se deixar uma plantinha no escuro, essas plantas que precisam de água, de sol, se deixar a plantinha no escuro por muito tempo, ela não sobrevive. C. Agora vamos testar a sua hipótese. Junto com um adulto, realize o experimento a seguir. Então, vocês já devem ter feito esse experimento. Vocês precisaram de 2 plantas saudáveis, do mesmo tipo, cultivadas em vasos. Uma caneta marcador ou uma caneta esferográfica e 2 etiquetas. Uma caixa com tampa ou um saco plástico preto para cobrir uma das plantas. E um regador com água. Que vocês fizeram. Vocês já fizeram. Identifique cada vaso colocando com sol em um e sem sol em outro. Represente por meio de desenho as 2 plantas.
Então, você deve ter feito o desenho da primeira planta e da segunda planta. Aí, na página 17, página 18. Questão 3. Leve a planta com o sol até um local no qual ela receba a luz indireta do sol com uma janela. 4. Leve o vaso sem sol para um local que não receba a luz do sol e coloque-o dentro da caixa tampada ou cubra-o com o saco plástico preto. 5. Regue as plantas em dias alternados durante 10 dias ou quando a terra estiver seca. Atenção, tampe a caixa ou envolva com o saco plástico a planta sem sol, logo depois de regá-la. Então, a pessoa, você quando fez esse experimento, você deve ter colocado um que pegasse a luz indireta do sol, uma planta, e a outra no local escuro, fechada dentro de uma caixa de sapato ou guardada dentro de um saco plástico. E aí você devia colocar água, você deve ter colocado água em dias alternados, dia sim, dia não, e imediatamente fechar, não deixar ela pegar a luz do sol de jeito nenhum. 6. Observe as plantas em dias alternados durante 10 dias, registrando com desenhos a aparência delas. Atenção, tampe a caixa ou envolva com o saco preto a planta sem sol, assim que terminar de observá-la. Então, você deve ter colocado o dia, né? E feito o desenho da planta com sol, da planta sem sol. Uma vez, 2, 3, página 20. 4 vezes, 5 vezes, porque ele pediu que fossem dias alternados. E após o 10º dia, você deve ter respondido essas questões aí. Letra A, 7ª questão, letra A. Sua dedução se confirmou, justifique, ou seja, a planta que ficou sem receber a luz do sol, ela sobreviveu? Era isso que você imaginou que ia acontecer? O que você colocou aí na alternativa A? Letra B, sua hipótese é válida ou não? Ou seja, você estava certo ou não? E letra C, a qual conclusão você chegou com esse experimento? As plantas sobrevivem sem receber a luz do sol, sim ou não? Então, o experimento é esse. E o que a gente vai fazer na nossa produção textual? Vamos voltar lá para o livro de português. Livros de português, página 110, planejando o texto. O que eu vou escrever? Um registro de experimento. Sobre o que? Experimento do livro de ciências. Para que? Relatar aos colegas e professores as fases do experimento. Para quem? Colegas e professor. Como será a produção individual? Abra o livro de ciências e releia as anotações que fez quando realizou o experimento. Então, a gente acabou de reler todo o experimento, você vai pegar essas anotações que você fez. Caso tenha dúvidas ou alguma anotação não esteja completa, peça ajuda ao professor. Então, não vai dar para o professor, nem no caso eu de redação, e nem a professora de ciências para ajudar, porque você está fazendo em casa. Então, peça ajuda à mamãe, um adulto qualquer, seu pai, seu tio, seu avô, qualquer pessoa adulta, tá certo? Peça ajuda e alguma coisa alguma palavrinha que você não esteja entendendo, alguma coisa que você não lembre de como é que você colocou, peça ajuda, que com certeza ele vai saber como lhe orientar. Escrevendo o texto. Veja a seguir como montar o seu relato e para realizar sua produção, use o anexo 6 na página 135. Então, o que você vai botar lá no anexo 6? Comece dividindo o anexo em 3 partes, como os experimentos que lemos no início do capítulo. Você vai dividir em o que eu fiz, o que observei e o que aprendi. E em cada parte dessas, você vai descrever
o que você fez, você vai descrever o que você observou e o que você aprendeu. Na primeira parte, você deve fazer uma descrição do que foi feito no experimento. Lembre-se de citar o material utilizado. Além do texto, insira um desenho ou uma foto de como o experimento foi montado. Na segunda parte, use as informações que anotou sobre a planta com sol e a planta sem sol e coloque a observação que você fez ao longo do tempo. É importante que você identifique nessa parte o dia e a hora em que fez os registros. Lá no livro de ciências tem o espaço direitinho. Você deve ter colocado o dia, a hora, tudo bonitinho, o desenho. Na terceira parte, informe o que você aprendeu com o experimento, ou seja, a resposta à pergunta: as plantas precisam de sol para sobreviver? Então, você vai montar o que você já colocou lá no seu livro de ciências. Depois que você fez o seu texto, você volta aqui na página 111 e vai fazer a revisão do seu texto. Olha, revisão do texto. Siga as instruções do professor, ou no caso do adulto que você pediu ajuda, se ainda não pediu, peça agora, peça que o adulto olhe o seu texto, veja como é que ficou, e aí você vai colocar sim para os itens que você fez corretamente e não para os que você não fez corretamente. Vai pedir ajuda a alguém para corrigir o que você não tiver feito corretinho, tá bom? Então, olha só, siga as instruções do professor ou do adulto para realizar a revisão de seu texto. Você deve observar se inseriu as informações a seguir ou outras que seu professor indicar, ou que o adulto indicar, que ele disser, olha, fica melhor assim, isso aqui fica melhor de tal jeito. Então, é bom você ter alguém para lhe dar uma sugestão do que pode ser melhorado no seu relato de experimento. Primeiro, você descreveu corretamente o que foi feito no experimento, indicando o material utilizado, você colocou tudo isso lá na primeira parte? Sim? Você inseriu fotos ou desenhos para mostrar como o experimento foi montado? Colocou? Escreveu todas as informações coletadas durante a observação, informando o dia em que os registros foram feitos? Sim? Inseriu o que aprendeu com a realização do experimento? Escreveu todas as palavras corretamente? Então, o que a pessoa lhe disse? Alguma palavra estava escrita de forma inadequada? Corrija, tá bom? Editando o texto. Depois de revisar o texto, avalie se será necessário passá-lo a limpo, aplicando alguma alteração, fazendo o texto circular. Você vai levar o seu relatório de observação para compartilhar com seus professores e seus colegas. Tá, você vai fazer isso sim, tá? Mas não agora. Agora a gente está em casa, a gente está de isolamento social, mas na volta, deixe todos os anexos no livro, tá? Na volta, eu vou querer ver e as melhores produções vão ser expostas no mural da sala. Para compartilhar com seus professores e seus colegas como foi feito o seu experimento e o que você aprendeu com ele. Esse é um ótimo momento para você poder trocar experiências observando os relatos dos colegas. No entanto, você precisa ter atenção a alguns detalhes quando for apresentar. Primeiro, compartilhe as informações de seu experimento com os colegas. Segundo, organize sua apresentação de acordo com as fases do experimento, contando com detalhes o que aconteceu em cada uma. Leia suas anotações sobre o experimento e mostre as fotografias ou desenhos para seus colegas. E finalize sua apresentação contando aos colegas e ao professor o que você aprendeu com esse experimento, ok? Então, na volta, a gente vai revisar, rever tudo isso. Então, deixe o anexo no livro, não destaque quando você for fazer. Ok? Então, é isso. A gente, assim, conclui o livro 1 do SAIS. A gente conclui o quinto capítulo, conclui o livro 1. Aqui, livro 1 concluído com sucesso.
tá certo? Próxima aula de redação já é o 6º capítulo, você escreve do 6º capítulo do livro 2, tá bom? Livro 1 concluído com sucesso. Então é isso, gente. Tchau! E façam as atividades, não deixem de fazer, tá bom? Porque na volta eu vou querer fazer a revisão de todos os textos que vocês fizeram nesse período. A gente vai rever, eu vou olhar os anexos, tudo bonitinho, tá bom? Então capriche, não deixe de praticar. É muito importante que vocês pratiquem nesse recesso. E na volta a gente continua, né? A gente revê, a gente troca experiências, a gente troca textos, a gente expõe no mural as melhores produções. Capriche, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!